Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fernando e vou destinar essa videoaula, para o pessoal do terceiro ano, para os terceiro anos de filosofia. Este é o sexto roteiro, tá? Vou acompanhando ele aqui com vocês, mas vou explicando aqui do meu notebook, tá bom? Então aqui, ó, nas habilidades, aqui já na parte inicial, nós temos as habilidades que nós vamos trabalhar nesse sexto roteiro, tá bom? Então, ó, identificar marcas do discurso filosófico, mitológico e religioso, reconhecer o caráter insatisfatório, ingênuo e mesmo ideológico de certas explicações normalmente aceitas pelo senso comum para o problema da desigualdade, e a terceira habilidade, que é relacionar informações representadas de diferentes formas e conhecimentos disponíveis em diferentes situações para construir a argumentação consistente. Então, aí depois nós temos as competências socioemocionais, autonomia e autoconhecimento, e as competências da BNCC, autoconhecimento e autocuidado. Aí nós temos algumas instruções ali, falando até o prazo da realização. Quem ainda não fez, dá tempo de fazer o roteiro ainda, esse sexto roteiro. Tem o meu contato de WhatsApp ali, se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo pelo esse número, tá bom? E aí nós vamos ali no Você Aprendeu. Então, ó, deixa eu subir um pouquinho aqui. Aí. Então, ó. Aí no roteiro passado, nós vimos ali o homem como ser de natureza e de linguagem, tá? Hoje nós vamos avançar para o seguinte tema: características do discurso filosófico, comparação com o discurso religioso. Então nós vamos hoje analisar esses dois discursos, o filosófico e o religioso. Então, como forma de introdução, eu propus 3 perguntas para vocês refletirem, tá bom? Então, ali, ó, a primeira. Você consegue distinguir um texto de filosofia de um texto de religião? A segunda. Quais são as características que fazem esses textos serem diferentes ou próximos? E depois, a terceira. Você sabia que tanto a filosofia como a religião podem tratar sobre o mesmo tema? Então, ali, essas perguntas vão tentar dar uma estrutura, e colher as informações que vocês têm sobre esse tema antes de estudar sobre ele, tá bom? Então, logo abaixo, nós temos o link ali de uma videoaula, falando um pouco mais sobre esse tema. Depois, uma leitura. Então, ó, leitura e análise de textos. Leia atentamente os textos das páginas 151 e 152 da apostila São Paulo Faz Escola da terceira série do primeiro bimestre, no caso que é aquela do primeiro bimestre. Então, no texto 1, que está lá na página 151, são sermões da 60ª, do padre Antônio Vieira, e um texto clássico, de religião. E depois o texto 2, Ensaio sobre o Entendimento Humano, de David Hume, que está lá na página 152. São textos que envolvem um pouquinho mais de atenção. Peço que leia 1 ou 2 vezes sobre esses textos. E no vídeo abaixo, nós vamos ter uma videoaula explicando um pouco mais sobre esses textos, tá bom? Peço que vocês assistam. Assim vocês vão ficar com menos dúvidas do que ficar só com a leitura. Então eu sempre coloco vídeos curtos, não coloco vídeos longos nos roteiros de filosofia. E além de colocar os textos, eu sempre coloco esses vídeos para que vocês consigam comparar e entender melhor, às vezes uma pessoa explicando fica bem mais fácil do que a pessoa só lendo e não tendo uma explicação prévia sobre aquele assunto, tá bom? Depois, nós já vamos entrar ali nas atividades. São 4 atividades, todas voltadas sobre o tema, todas são dissertativas, tá? Nenhuma de múltipla escolha.
Então, eu peço que vocês prestem bastante atenção nas atividades, né? Ó. Então, a número 1. Quais elementos do texto 1 indicam que o tema tratado tem relação com religião? Então, é só vocês voltarem lá no texto da apostila e destacarem essas falas, destacarem essas palavras para justificar do porquê ele é um texto sobre religião. Depois, na 2. Segundo Hume, no texto 2, a filosofia moral ou a ciência da natureza humana apresenta-se de duas maneiras. Uma orienta-se para a ação e a outra para a racionalidade. Qual é a mais apreciada pelo autor? Indique e transcreva os argumentos do autor para justificar sua resposta. Está lá no texto 2, tá, pessoal? Leiam novamente atentamente, leia novamente com bastante atenção. Se preciso for, veja o vídeo 2, assista novamente o vídeo 2 que vai ajudar, tá bom? E a 3. Para apresentar a filosofia moral e os seus modos, Hume faz uso da palavra de Deus ou outro elemento que remete a alguma religião. Qual é a base do argumento de Hume para expor as suas maneiras de falar filosofia moral? Também está no texto 2. E a 4. Após estudarmos mais a fundo nas principais características do discurso filosófico e do discurso religioso, explique, com suas palavras, quais são as principais características que distinguem estes dois tipos de discurso. Então, é isso daí. Essa é mais um resumão. A quarta pergunta é um resumo, né? Você vai montar um resumo sobre quais argumentos são utilizados no discurso religioso, no texto religioso, e quais argumentos são utilizados no discurso filosófico, nos textos filosóficos. Ali, para finalizar, nós temos ali, ou vamos avançar para a próxima aula, o próximo roteiro, nós vamos analisar o homem como ser político, a desigualdade entre os homens como um desafio da política. Então, pessoal, essa foi a explicação sobre o roteiro 6 de filosofia, tá? Desse segundo bimestre. Peço que quem ainda não fez o roteiro, faça. Se ficou devendo algum roteiro, pode fazer este roteiro ainda. Lembrando, para o segundo bimestre, nós utilizaremos o quarto, o quinto e o sexto roteiro, tá? Peço também para vocês se cuidarem das suas famílias em questão ao coronavírus. Eu acredito que a vacina está próxima já, está chegando. Nós, professores, já tomamos a primeira dose, então acredito que logo, logo nós estaremos em aula, né? Na escola, no presencial. Basta um pouco mais de tempo e dedicação, tá bom, pessoal? Deixo o meu agradecimento a todo mundo que assistiu a videoaula até agora, o meu muito obrigado e até mais, pessoal!